Prezados, boa noite. Sejam bem-vindos a essa aula de Introdução e Terminologia Básica da disciplina de Gestão de Custos. Começando pela introdução. A contabilidade de custos nasceu da contabilidade financeira e da necessidade de avaliar estoques industriais. Com o advento das indústrias, tornou-se mais complexa a função do contador, que agora não possuía os dados tão facilmente para poder atribuir valor aos estoques. Como que isso aqui aconteceu? No início, bem antigamente, o que existia era simplesmente pessoas que produziam seus pequenos bens, certo? Seus artefatos e comercializavam eles. Isso fazia com que o artesão ou o produtor tivesse um controle total daquilo que ele estava fazendo, ok? Era simples para ele conseguir prever quais matérias-primas estavam envolvidas, o que é necessário para converter um material em outro. Todo o serviço que era prestado ali, normalmente estava na mão de uma ou poucas pessoas, então era extremamente simples de se controlar. Com o desenvolvimento das indústrias, depois da Revolução Industrial, ficou algo muito mais complexo de conseguir pegar e contabilizar. Porque onde inicialmente havia poucas pessoas envolvidas, tendo domínio total daquilo que faziam, passou a existir uma cadeia de atividades, de processos e serviços que eram feitos para executar e permitir que se pudesse gerar inúmeros produtos iguais, todos com as mesmas características, de uma forma mais eficiente. Por um lado, isso tornou o processo produtivo mais simples, para o ponto de vista que se conseguia gerar produtos iguais por meio de processos rígidos, mas, por outro lado, para a pessoa que tinha que contabilizar todos os custos envolvidos naquela produção, tornou-se algo bem mais complicado de ser feito. E o que cresceu e o que surgiu junto com isso? Nós tivemos o crescimento do mercado de capitais, então começou a ter empresas onde tinham diversos sócios novos que precisavam e demandavam de informações que fossem acuradas. As empresas começaram a ser cobradas dessas demonstrações de uma forma mais rápida e precisa. Então, foram vários fatores que foram surgindo ao mesmo tempo que demandaram um controle maior, ou melhor, até mesmo metodologias de controle que fossem mais efetivas e permitissem ter um controle maior de uma situação bem mais complexa. O valor de compra da empresa havia sido substituído por uma série de valores pagos pelos fatores de produção utilizados. Começou-se então a adaptação, com a formação de critérios de avaliação de estoques no caso industrial. Com o tempo, duas outras importantes tarefas surgiram, controle e decisão. Detalhe que a gente falou até agora somente dessa questão de você conseguir, por exemplo, atribuir valor aos estoques por meio de identificação dos custos envolvidos na produção. Só que, com o passar do tempo, o custo tornou-se uma atividade estratégica para a empresa. Então ele passou a ter duas utilidades, a parte de controle, acompanhamento e atuando diretamente na parte da gestão, certo? Porque agora, como se tem muito mais variáveis e pessoas envolvidas no processo, tornou-se essencial para que a empresa conseguisse ter, digamos, uma maior eficiência, uma redução de gastos necessários, entre outras coisinhas, que tivessem informações extremamente válidas e acuradas sobre aquilo que acontecia na parte produtiva da empresa. Então, isso tornou-se uma ferramenta de gestão, de controle da empresa como um todo e, consequentemente, uma parte importante nas decisões tomadas naquela empresa, certo? Essas informações cada vez foram se tornando mais fundamentais para diversas áreas diferentes. Esses novos campos deram nova vida à área, ampliando seu potencial a criar novas ferramentas e técnicas específicas para atendê-los. Com o advento da nova forma mais ampla da contabilidade de custos, ocorreu seu maior aproveitamento em outros campos que não industrial. Empresas como instituições financeiras, firmas de prestação de serviço, entre outros, passaram a explorá-la para o controle e para tomar decisões estratégicas. Isso aqui, até nós comentamos em sala, tem uma questão muito particular aqui envolvida, que é o seguinte. Anteriormente, não tão antigamente quanto a parte dos artesãos, mas algo mais próximo da Revolução Industrial, a ideia era o quê? Era produzir algo com a maior eficiência que se conseguisse para obter uma redução de custos e uma padronização, perfeito? Só que, como todos sabem, serviços cada vez mais passaram a adentrar dentro dessa havia uma comparatividade entre produtos, correto? Então as pessoas hoje em dia elas se importam com tudo que uma empresa pode oferecer para elas, ok? Elas não aceitam somente o produto, mas a forma como ele é entregue, o sistema de pós-venda, entre outras questões, fazem toda a diferença hoje em dia. Isso aqui, esse tipo de pensamento, passou-se também a permitir que aplicasse a contabilidade de custos em outros tipos de serviços, entre outros tipos de atividades, até mesmo outros tipos de empresas. Porque as técnicas envolvidas na parte de contabilidade de custos, elas permitem que você, digamos, aplique elas a um serviço, ok?
Detalhe, quando a gente fala de gestão de custos, envolve diversas áreas diferentes. A gente pensa na parte financeira, na parte contábil, etc. Só que existe alguma questão específica da gestão de custos que não é somente, digamos, a contabilização correta, mas sim do uso da gestão de custos para tomar a decisão estratégica da empresa. Nesse aspecto, você consegue aplicar em diversos tipos de negócios diferentes, sejam desde aqueles que são mais óbvios, são aqueles que produzem um bem manufaturado para chegar para o consumidor final, entre aquelas também que prestam serviços, porque você consegue utilizar as ferramentas para encontrar quais são, digamos, os gastos envolvidos nessas atividades, os serviços prestados, de forma que você consiga precificá-los melhor. Então, por meio das ferramentas que a gente vai ver nessa disciplina, elas envolveram-se da contabilidade, mas também se limitam a ela, ok? Tem uma diferença necessária ali entre você, digamos, fazer a contabilidade correta e na parte de utilizar, por exemplo, o controle de gastos, custos e despesas da empresa para saber posicionar um produto adequado ao seu preço ideal, digamos assim, para obter um ponto de equilíbrio econômico ali na sua geração, entre outras questões, tá bom? Tem bastante coisa que a gente vai ver no decorrer dessa disciplina, que ele pega um aspecto tanto da parte contábil quanto uma parte estratégica, que vocês vão começar a ver a diferença entre elas, beleza? E um desses pontos seria a precificação, que é onde nós vamos começar a falar agora. O que é um preço de venda? Trata-se da quantia em moeda que deve ser entregue em troca de um produto ou serviço. Detalhe, que isso aqui tem que ser perfeitamente adequado à expectativa de alguém, né, do cliente no caso, ou até mesmo diretamente do consumidor. Tem aquela diferença entre quem compra, quem utiliza, etc. Isso aí todos são detalhes que nós vamos ficar vendo ao decorrer da disciplina. Mas, enfim, a pessoa, para pagar feliz por algo, ela tem que enxergar um certo valor naquilo, perfeito? E toda essa relação é complexa para as empresas, principalmente até por um ponto que ele comentou na primeira aula. É bem difícil você conseguir precificar algo adequadamente hoje em dia, digamos, partindo dos custos para o preço ideal de venda do produto, porque o mundo já tem uma percepção de quanto ele está disposto a pagar pelas coisas, perfeito? Isso é o que a gente vai vendo depois da disciplina também. A formação de um preço passa, mas não se limita às seguintes etapas. Entendimento das características do bem ou serviço a ser precificado. Se você não entende adequadamente sobre aquele produto ou serviço, fica difícil de precificar. Igual, digamos, podemos usar isso, o fator que eu acabei de falar, que seria a ideia de que normalmente já existe um target cost, já existe já um preço específico que as pessoas esperam pagar por alguma coisa, então você tem que conhecer esse mercado para saber pegar e posicionar teu produto adequadamente nele, seja um pouco mais caro, oferecendo um pouco mais, ou um pouco mais barato, oferecendo um pouco menos. Identificação das variáveis envolvidas, variáveis de custo, variáveis econômicas, variáveis mercadológicas e variáveis societárias de tributações. Ok, a gente vai passar nós vamos passar por todas elas no decorrer da disciplina. A primeira e maior delas vai ser a variável de custos, tá bom? Ela é a maior delas porque praticamente ela toma um pouco mais que o primeiro bimestre, porque ela é o coração da disciplina e ela norteia as outras, então a base dela acaba sendo bem maior que as demais, perfeito? A gente vai passar por cada uma das outras também. Análise das variáveis do bem ou serviço, uma individual e uma coletiva. O que significa isso basicamente? A gente vai falar sobre isso novamente lá na frente, mas enfim. Uma individual, que você vai ver, por exemplo, aquele produto isoladamente dentro da empresa, e uma coletiva, que é em conjunto com o portfólio que a empresa tem a oferecer. Isso aqui é uma pegada um pouco mais estratégica da questão. Por exemplo, eu dei aquele exemplo de sala que é bem batido já, que é a ideia de você vender impressora para conseguir vender tinta, perfeito? Então, se você vender a impressora com o preço baixo, favorece que as pessoas que comprarem a impressora, naturalmente, vão ter que comprar a tinta de você também ao longo do tempo. Então, essa análise conjunta, essa análise coletiva, ela acaba pegando esse viés um pouco mais estratégico da empresa. Okay? Do que aquele produto, aquele serviço significa num todo, numa cadeia de vendas que a empresa tem. Okay? A empresa tem vários produtos e vários serviços e às vezes eles estão ligados uns aos outros de uma forma que é um pouquinho mais implícita. Então essa análise coletiva é extremamente fundamental, inclusive tão ocupado quanto a individual. Okay? Formação do preço de venda, resultando de todas as etapas anteriores. Então, a partir do momento que você já mapeou as variáveis, você conhece o produto e você faz uma análise no portfólio da empresa para saber o desempenho, não desempenho somente, né, mas as características gerais de um produto ou de um serviço dentro de todo o conjunto daquilo que a empresa já produz e presta, são os passos fundamentais se você conseguir precificar alguma coisa, ok? Pode ver que eles são bem abertos, a gente vai dar uma esmiuçada neles ao passar do tempo, mas em síntese acaba envolvendo essas 3 etapas.
Olhem bem essa imagem. O preço determina o nível de procura, o volume de produção determina os custos determinam o preço e forma o ciclo novo. O preço determina o nível de procura. O que isso aqui significa diretamente? Que as empresas estão ferradas. Por quê? Elas não podem repassar todos os custos para o consumidor. Se elas fizerem isso, as empresas vão vender menos. Se vender menos, afeta todo o ponto de equilíbrio que já é calculado, da quantidade de unidades que a empresa tem que vender para pagar suas contas e por aí vai. Então, no caso, é uma relação extremamente travada. O que acontece aqui são técnicas no meio das coisas que a gente acaba utilizando para conseguir controlar o problema. Mas, em geral, acaba gerando um desagrado para o consumidor também. Isso aqui nós vamos ver lá na frente, na parte de variáveis econômicas, analisando a questão, por exemplo, o que digamos, afeta mais a empresa, seja os custos fixos, seja os variáveis, um aumento nos custos fixos da empresa, um aumento nos custos variáveis, qual que é mais danoso. A gente vai estudar isso aqui bem profundamente, perfeito? Vai ter aulas específicas sobre esses pontos. Mas dá para entender já o problema que a empresa enfrenta. Porque se a empresa pegar e repassar os custos, por exemplo, variáveis dela para o consumidor final, isso vai aumentar o preço do produto e as pessoas vão comprar menos aquele produto. Se ele tiver um produto substituto, as pessoas vão partir para ele. Se ele for um produto que não seja essencial à vida, as pessoas vão simplesmente abandonar. E por aí vai, certo? Tem N situações que as empresas estão sujeitas. Então tem que tomar muito cuidado, essa parte tem que ser feita com muita cautela, de forma que a empresa não acabe se afundando cada vez mais, ok? Por isso, até que foi dado o exemplo inicial lá, de chocolate que encolhe. Não que ele encolhe, né? Que a empresa diminui o tamanho, o peso do chocolate que é comercializado, porque a matéria-prima, no caso, subiu, e ela tem que passar esse custo de alguma forma ao consumidor. Se ela aumentar o preço, o consumidor consome menos e vai comprar do concorrente. Então, o ideal é fazer o quê? Você encolhe um pouco o produto, mantém o preço e a pessoa mantém o hábito de consumo dela. Talvez ela ingira menos, mas em geral, ela vai ainda ter, digamos, sua vontade saciada. E com o tempo as pessoas se acostumam com esse tipo de situação, tá? Então, é uma estratégia válida. Mas lá na frente vocês vão entender exatamente o porquê ela é tão fundamental assim. Simplesmente uma forma matemática é demonstrar que custos variáveis doem muito mais no bolso da empresa do que os fixos, ok? Mas isso é uma coisa, digamos, uma história para outro momento. Terminologia básica. Então, nós começamos aqui falando de gasto. Gasto é a compra de um produto ou serviço qualquer que resulta em um desembolso, sacrifício interpretado pela entrega ou promessa de entrega de ativos. Não estão aqui incluídos todos os sacrifícios com que a entidade acaba por arcar, já que não são incluídos custos de oportunidade ou juros sobre o capital próprio, uma vez que esses não implicam entrega de ativos. Então, gasto basicamente é uma transação financeira, que você vai pagar em troca de algo. Se forem gastos, digamos assim, sacrifícios que a empresa realmente tem que prestar, mas que eles não têm o valor contábil, propriamente dito, como por exemplo o próprio custo de oportunidade, ele não vai entrar aqui como gasto, ok? O custo de oportunidade, ele existe, ele permite que a gente avalie se o negócio realmente é viável ou não, principalmente na ideia da comparação de tipo estresse e risco envolvido, mas ele não é contabilizado como um gasto, ok? Então somente aqueles que realmente é uma troca de dinheiro por algo específico. Desembolso, pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Pode ocorrer antes, durante ou após a entrada da utilidade comprada, portanto defasado ou não no momento do gasto. Basicamente é você gastar, ok? Você pagar por algo. Desembolso seria basicamente isso. Investimento, gasto ativado em função de sua vida útil ou em benefícios atribuíveis a futuros períodos. São todos os sacrifícios havidos para a aquisição de bens ou serviços que são estocados nos ativos da empresa para baixa amortização, quando a sua venda, de seu consumo, de seu desaparecimento ou de sua desvalorização. Todo mundo aqui, eu creio, pelo menos na disciplina, já tenham trabalhado alguma coisa, ou pelo menos algo próximo disso. E nesse sentido, a maior parte das pessoas já entraram em contato com ativos da empresa, certo? Bens que são ativados, imobilizados e afins. Então, basicamente, são, digamos, algo que você compra para utilizando, seja aos poucos ou no futuro, ok? Atendendo essas especificações aqui. Todos os termos que a gente vai explicar aqui, a gente vai falar melhor, tá? No decorrer de aulas específicas que envolvam esses tópicos com um pouco mais de intensidade, tá? Então a ideia agora é mais dar uma introdução e ajudar vocês a começarem a pensar com uma visão um pouquinho diferente sobre algumas coisas e um pouco analítica. Custo. Aqui está o coração da disciplina. Gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e serviços. O custo é também um gasto, só que reconhecido como tal, isto é, como custo no momento da utilização dos fatores de produção, bem e serviço, para a fabricação de um produto ou execução de um serviço. Então, o custo é algo que está diretamente ligado à produção de algo, ok? Seja de um produto ou serviço. Diretamente ligado acaba ficando meio confuso, principalmente mais para frente,
onde nós vamos ver digamos, custos diretos, indiretos, entre outras terminologias mais esmiuçadas de custo, já na próxima aula. Mas, enfim. Então, tudo aquilo que é diretamente associado à produção fica fácil de ter a custos, ok? Até um produto estar pronto para sua comercialização, digamos, tudo que decorre ali são custos, beleza? Mas, igual eu falei, não se preocupem tanto, não se confundam muito com a questão. Nós vamos aprendendo cada vez mais, vamos aprofundando e vamos revisando os conteúdos e explicando de outras formas para que todo mundo pegue tudo que a gente for explicar por aqui. Sem contar que boa parte dos termos que a gente vai ver aqui, vocês já viram já em contabilidade também. Então, isso aqui eu creio que não seja novidade para ninguém. Então, como exemplo mais clássico, nós teríamos a matéria-prima. Nós também teríamos o exemplo clássico, mão de obra direta, que está produzindo ali diretamente na linha de produção, certo? Nós temos gastos energéticos, nós temos gastos com água, gastos com materiais, gastos com ferramentas, certo? Existem diversas situações. Tem algumas que acabam ficando mais complexas, que nem, por exemplo, uma ferramenta. Uma ferramenta pode ser vista como uma despesa, porque a partir do momento que ela vai estar ativada ali para uso e tal. Então é bem relativo algumas coisas. Tá? Tem coisas que vai se enquadrar em uma ou outra categoria, ou tem coisas que vai se enquadrar nas duas, ou três, ou até mais, tá bom? Então, fiquem tranquilos que nós explorando isso aqui vai ficando cada vez mais claro. Despesa. Bem ou serviço consumido direto ou indiretamente para obtenção de receitas. As despesas são itens que reduzem o patrimônio líquido e que têm essa característica de representar sacrifícios no processo de obtenção de receitas. Extremamente implícito, não é? Todos os custos que são ou foram gastos se transformam em despesas quando da entrega dos bens ou serviços a que se referem. Aqui é uma questão contábil, tá? Vocês devem ter visto isso aqui na disciplina de contabilidade básica. Muitos gastos são automaticamente transformados em despesas, outros passam primeiro pela fase de custos e outros ainda fazem a via sacra completa, passando por investimento, custo e despesa. Ok? Então, basicamente, tudo ali termina em despesa, justamente por causa do DRE. Mas, enfim, o que nós vamos tratar muito aqui nessa disciplina é a parte específica de custos, tá? E quando a gente tratar de precificação, algumas vezes a gente pode pegar e passar os despesas também para o preço do produto ali. Essas técnicas, por exemplo, a gente atribui tal coisa no produto em si para poder cobrar depois ou não, é bem específica, tá? A gente vai ver isso aí em momento mais oportuno na disciplina. Mas existem técnicas para todos os gostos, basicamente, então vamos ver tudo isso. Perda. Esse aqui é o último tópico da nossa terminologia de hoje. Depois a gente vai ter isso novamente na próxima aula, esmiuçando um pouquinho mais cada um deles, explicando as diferenças, ok? E já partindo para o próximo tópico também, que envolve o começo da matemática na disciplina. Então, vamos lá. Perda. Bem os serviços consumidos de forma normal e voluntária. Não se confunde com despesa, muito menos com o custo, exatamente por sua característica de normalidade e involuntariedade. O que isso aqui quer dizer? A perda ela acontece de uma forma sempre imprevisível, tá bom? Se você consegue, digamos, saber a frequência que tal evento vai acontecer, naturalmente ele vai acabar se tornando um custo ou despesa ali em algum momento, dependendo da sua característica principal. Mas, por exemplo, um incêndio, uma enchente, desmoronou o teto da empresa, alguém colocou, seja lá, uma bomba lá dentro. E agora temos os outros exemplos mais específicos para a empresa, por exemplo, greve, realmente, ok? Então, situações que você não consegue prever, mas que atrapalham a tua empresa e resultam em algum tipo de gasto, naturalmente vão ser atrelados com perda, ok? Perda normalmente associada a essa questão mais caótica, de algo que você não consegue prever e acaba causando prejuízo à empresa, ok? Ela provocando danos ali aos bens da empresa e tal. Como ele não é previsível, ele é tratado como uma perda diretamente. Se ele é previsível, você pode atribuir ele no produto de alguma forma. Por exemplo, uma empresa que trabalha com uma margem, que ela saiba que, sei lá, 20% do material que ela vende é destruído no transporte, alguma coisa assim. Se ela sabe, é previsível. Se é previsível, naturalmente não é uma perda, tá bom? Tem situações onde vai haver, a empresa vai declarar como perda contabilmente e afins. Mas, em geral, pela saúde, digamos, a ciência da precificação e gestão de custos, se você consegue prever, você vai atrelar isso ao produto de alguma forma. Se você não consegue prever, desde se algo raro ali, você vai mandar isso aqui como realmente perda, como deve ser. Perfeito? Então, aqui para finalizar essa aula, tem apenas alguns exercícios simplesmente para praticarem, tá? Não vai valer nota isso aqui. Mas é importante que testem, somente porque a gente vai ver isso aqui também no início da nossa aula presencial que a gente vai ter na semana que vem, ok?
Então, tipo, a gente vai revisar esses conteúdos e apresentar conceitos novos que já vão, digamos, ser mais precisos e específicos sobre o que a gente vai estar falando aqui. Então, o exercício dessa aula, lembrando que ele não vale nota, tá? É apenas uma questão de praticar. Classifique os eventos escritos a seguir em investimento, custo, despesa ou perda. Lembrando, investimento é algo basicamente que a empresa compra, que vai, digamos, gerar um benefício para ela ao longo prazo, ok? Então, investimento é basicamente um dinheiro que vai ser aplicado em uma coisa, seja comprando alguma coisa para ser produzido e transformado em algo, ou alguma coisa que a empresa está comprando realmente que seja um bem durável e vai depreciando, como por exemplo móveis, eletrônicos e afins, tá? Lembrando que os termos que eu passei aqui foram um pouquinho mais genéricos em boa parte dos casos ali, simplesmente para ficar, digamos, sem a nossa introdução. Mais à frente a gente vai tornar tudo isso aqui muito mais específico. Custos, tudo aquilo que está envolvido diretamente na produção de algo, seja um produto ou serviço. Despesa, seriam basicamente, digamos, a gente atribui de forma genérica as atividades que estão em volta, certo? Os serviços de apoio depois que o produto já está fabricado para venda, as outras equipes da empresa que não estão diretamente na produção, ou, basicamente, tudo acaba se transformando em despesa no final, ok? Custos de produtos vendidos e afins. Esse tipo de análise, ele acaba englobando os custos, mas a partir do momento que se converte em despesa. Então a terminologia em algumas situações não é 100% precisa e perfeita, tá? Mas dá para entender bem o conceito de cada um, já facilita bastante. E perda, algo anormal e voluntário, que acontece, acaba fazendo a empresa ter algum tipo de gasto ou alguma perda muito grande. A palavra perda é extremamente específica porque ela acaba sendo bem instintiva e vocês conseguem associar aquilo que ela remete, ok? Então, basicamente, você tem que pegar e marcar esses itens com um ou mais desses termos aqui, ok? Compra de matéria-prima, então tá, seria custo e afins. Tem alguns ou outros aqui que poderiam ser encaixados em uma situação ou outra, certo? Ele vai ter uma situação que poderia ser encaixada em dois fatores diferentes. Não tem problema, tá? Podem marcar mais de um, sem problema, só não marquem todos em todos, senão já dá para ver que tá chunchado o negócio. Mas na outra semana, então, nós vamos revisar isso aqui, tá? Eu vou passar isso aqui para vocês, as respostas, a gente vai conversar um pouco, discutir, para poder dar continuidade e aprofundar mais na nossa disciplina, perfeito? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, pela atenção de vocês, no caso sendo mais específico. E fiquem tranquilos, para quem achou alguma coisa confusa aqui na aula presencial, eu explico para vocês, tiro dúvidas, tudo a gente alinha, aponta e todo mundo fica nivelado, perfeito? Obrigado, gente. Se cuidem, bom fim de semana, um grande abraço e até a próxima. Bye, bye.